If there is more to this life, if there is more, let me see. If there is more to this life, if there is more, rescue me. Imagine só vir aqui e não encontrar comida, nem água, nem nada. Pânico no mercado entre ventos fortes das compras. Are already low in food with corn, rice, coffee, sugar. 288 people have been injured in the demonstrations. The clashes were sparked by a 30% rise in bread prices, a huge hike for a country with an average wage of $37 a month. And on the commodity markets, food prices soaring to levels never before seen. Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além do desastre. A busca da esperança. Há mais notícias ruins. Pensem, se eu fosse às compras e não houvesse nada nessas prateleiras, creio que eu entraria em pânico. Eu pensaria, o que está acontecendo? Como é que eu vou sobreviver? Não podemos comer plástico. A segurança alimentar será o maior desafio da civilização neste século, com a falta de alimentos causando a alta dos preços, a instabilidade política e a migração em massa, avisam os cientistas, agricultores e acadêmicos. Isso é para onde vamos? O que está acontecendo? Quem está no controle? Não pode acontecer comigo? Ou pode? Segundo a teoria do caos, o bater de asas de uma borboleta aqui no Amazonas poderia mudar o clima de todo o planeta. Parece um pouco exagerado, mas com o que está acontecendo aqui em cima, fica fácil de acreditar. Obrigado. (60 a 80% do corte de árvores no Amazonas é ilegal. Em média, 4 ativistas são mortos por mês na proteção da floresta tropical.
Há algumas semanas, aqui havia uma floresta tropical. Mas olhe para isto agora. Isso acontece em todo o Brasil na razão de mais de 1.500 campos de futebol por mês. Por quê? 350 mil pessoas nascem no planeta todos os dias. Precisamos de muito mais recursos. Oficialmente, esta floresta é protegida. A derrubada é ilegal, mas isso não para a demanda. E para os habitantes, é a sobrevivência. Derrubamos a floresta. Usamos o que precisamos e queimamos o resto, o que joga carbono na atmosfera. Exploramos as pessoas e os recursos, mas tudo bem, porque queremos comida barata e até mesmo papel higiênico barato. Produzir em massa, manter barato, distribuir pelo mundo. Modificamos geneticamente nossas safras e injetamos hormônio nos animais. Oferta e procura. Estamos no controle. Estamos mesmo? Estas são culturas rápidas. Elas esgotam o solo, por isso usamos fertilizante. E tem que ser artificial, porque o natural quase desapareceu. O solo, agora exposto ao sol, vento e chuva, está sujeito à erosão. Os fertilizantes poluem os rios, o que envenena a água, mata os peixes e qualquer coisa que beber dela. E quando acabar tudo, adivinhem, derrubamos um pouco mais de floresta. Na velocidade atual, de 50 a 100 espécies de plantas e animais são extintos todos os dias. Animais como onças, tucanos e o único mico-leão dourado são ameaçados. Estas florestas, pulmão da Terra, encolheram 6% na superfície da Terra. O efeito no padrão climático é importante, elevando o nível dos mares e desastres naturais. É para isso que estamos indo? O que está acontecendo? E quem está no controle? Vocês sabem que fazemos um ótimo trabalho destruindo o meio ambiente. Mas somos ainda melhores na destruição de nós mesmos. Parece que o nosso mundo está literalmente desmoronando. Reparem no modo como tratamos um ao outro. Quantos de nós se sentem usados, infelizes, solitários, com medo? Mas estamos conectados a mais pessoas do que nunca antes. Mesmo assim, nos sentimos isolados. Parece que as pessoas se importam apenas consigo mesmas. Desempregada, sem teto, com fome. Preciso de ajuda. Estamos mais gananciosos do que nunca. Os ricos ficam mais ricos e os pobres, bem, não ganha prêmio quem diz mais pobres. Parece que enquanto metade do mundo passa fome, a outra metade engorda. Só os Estados Unidos desperdiçam 43 bilhões de dólares em alimentos todos os anos, o que daria para alimentar muitas crianças. E os 500 mais ricos no mundo têm mais dinheiro do que a renda combinada dos 416 milhões mais pobres.
Pensei que a escravidão estivesse extinta, mas existem cerca de 27 milhões de escravos no mundo. De pornografia infantil, comércio de sexo e trabalhos em péssimas condições. Por $90. Quando eu era pequena, o que dava mais problema era mascar chicletes ou fumar escondido. Mas hoje, os professores têm que lidar com abusos de crianças, depressão, drogas, álcool, pornografia, estupro, violência. É para isso que estamos indo? O que está acontecendo? Quem está no controle? Come on, make this money. Back this money. Take money. É isso aí, quem dá mais? Steve, you come in, take 15 years of set. What do you want to do? At 15, 30,000. Uma coisa que descobrimos sobre a economia mundial é que aqueles que a controlam estão jogando dados. Acontece que isso é um jogo com terríveis consequências. Antigamente, quando um banco, empresa ou firma falia, isso necessariamente não me afetava. Mas agora, quando alguma coisa despenca aqui, os juros vão para o céu, ou o preço das casas despenca, e eu posso perder a minha casa. Faz pensar para onde estamos indo, não faz? Lindsay, por que estamos nessa enrascada, você sabe? Bom, eu acredito que grande parte é culpa do consumidor. Nas últimas décadas, os consumidores abusaram do crédito sem nenhuma preocupação em como pagar depois. Nos Estados Unidos, vimos o consumidor americano usar a própria casa como uma virtual caixa de banco, pedindo emprestado confortavelmente contra um bem que a gente pensava jamais perder seu valor. Nos valemos disso para financiar férias, compra de carros, pagar faculdade, o que você quiser. Finalmente, chegamos a um ponto em que era impossível usar a casa como garantia. O preço da gasolina e bens de consumo em geral comeram um bom pedaço do orçamento das casas e das margens das empresas. Vimos desastres chegarem e fazer também seu papel. E, de novo, lá se foi um pedaço do crescimento mundial. Como é que isso está impactando o terceiro mundo, onde não existe a capacidade de pagar essas despesas a mais? Vimos a China, vimos a Índia e vimos o Brasil começarem a elevar as taxas de juro para fazer frente à inflação, porque os mercados emergentes simplesmente não têm como ir ao supermercado e pagar preços tão elevados. Especialmente vimos os preços da energia nos Estados Unidos fazerem a mesma coisa. Na verdade, a família média está gastando $200 a mais apenas para pôr combustível no carro. Isso é retirar bilhões de dólares de outros bens e serviços para a compra de energia. E os desastres naturais, eles estão ocultos. Não sabemos o que vem por aí. Verdade. Eles vão afetar a economia, não vão? É verdade. Eles afetam a economia adicionando volatilidade, especificamente no mercado de commodities, de mês a mês. Mas o tipo de desastre que mais me preocupa é o desastre político, a agitação civil. Quando digo isso, eu penso especificamente no que estamos vendo na África e no Oriente Médio neste momento. Esses levantes que poderiam causar mais rupturas no mercado de petróleo. Lindsay, você é pessimista quanto ao futuro? Olha, para o futuro, eu sou pessimista quanto às oportunidades de crescimento a curto prazo. Veja os balancetes das famílias e dos bancos. Ainda temos um enorme débito que deve ser equacionado. Alguns de nós passamos anos tentando acumular riquezas. E para quê? Num segundo, ela pode sumir. Talvez seja disso que Jesus falava quando disse: para que um homem quer lucro, se ao ganhar o mundo, ele perde a alma?
Não há dúvida, é entretenimento. Existem 1.700 cassinos só em Las Vegas, atraindo 46 milhões de pessoas por ano à cidade. E por que eles estão aqui? Dinheiro, sim, pra dançar, representar. Capital mundial do entretenimento. É um lugar excelente para você se divertir e passar os dias. Hoje vamos ver Donnie e Mary. É. Vamos à festa da MGM no hotel. Já fomos ao clube dos Jetsons. E também fizemos compras no Caesars Palace. E entre tanto brilho e coisas legais, onde fica a vida? O que preocupa vocês na vida? Os tornados, sim, estão arrasando tudo. É claro, a economia também não vai bem. Mas nós não somos jogadores. A gente só está se divertindo. Mas não, obrigada. Eu acho que perder a família. Certo. Concorda? Eu concordo. Os problemas que existem em nossa sociedade, tentando ajudar famílias e pessoas a lidarem com suas vidas e outros fatos de suas vidas. Trabalhamos com crianças, por isso conhecemos os problemas que afetam os garotos e ver as crianças envolvidas ou expostas a coisas negativas ou violentas ou drogas é muito ruim mesmo. Ver as crianças nessa situação é algo muito ruim. A gente vê programas, folhetos e cartazes por aí que não são próprios para os olhos infantis. Não é um lugar onde gostaria de criar os meus filhos, mas estamos aqui. Certo. O que incomoda você quanto às crianças vendo isso, expostas a isso? Não quero que achem isso tudo aceitável. Recém-casados, viciada em cocaína, ganhou uma bolada. Falido. Engano minha esposa. Perdeu tudo. Deprimida. Não consegue confiar. Você sabe que muita gente vem aqui para se divertir, para mudar a vida, mas para outros é uma obsessão, um vício. Um modo de escapar da realidade de suas vidas. E com todas essas notícias ruins acontecendo no mundo todos os dias, por que a gente não gostaria de fugir? Estamos estressados, deprimidos, com medo do futuro. O que precisamos é de um pouco de esperança. Mas tudo o que conseguimos é uma enorme dor de cabeça. Com fome, escolha um país. Isto é o Rio de Janeiro, no Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Lar de cerca de 30 milhões de pessoas. A população do mundo cresce tão depressa que estamos literalmente ficando sem alimentos e água, sem mencionar onde caberemos todos. Steve Jones, chefe do Departamento de Biologia da Universidade de Londres, afirma que os humanos são 10 mil vezes mais numerosos do que deveriam ser. E acrescenta que sem agricultura, a população mundial teria chegado a 500 mil nesta altura. Provavelmente há mais de 500 mil apenas nesta pequena área do rio. Estamos ficando sem espaço para agricultura e construímos cidades nas terras mais férteis. Mas há mais de nós que precisam comer e menos alimento para oferecer. Por isso, o preço sobe e alguns não podem pagar. Faz pensar no que está acontecendo, não faz? Para onde vai tudo isso? Tem alguém no controle?
Arrependa-se, o fim está perto. Não seja uma estatística. Sei o que você está pensando. Tá bom, Jeff, fala sério. Onde você quer chegar? Se você falar de novo sobre como o planeta está condenado, eu vou gritar: para com isso! Mas espera um pouco. Se eu soubesse que a sua casa iria se incendiar, você iria querer que eu contasse ou não? Mesmo sendo uma notícia, acho que você gostaria de saber, não é? Eu sei que eu gostaria. Por quê? Porque daria tempo para você se preparar, para ver se a apólice de seguro estava em ordem e, mais importante, para cuidar da sua segurança e da sua família. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você me acharia amigo ou inimigo por ter lhe contado? Às vezes, quando vemos o mundo piorar, não queremos saber disso. Mas são os sinais da esperança e não do desespero. Jesus disse: quando você vir todas essas coisas acontecendo, saiba que minha vinda está perto, está na sua porta. É como o momento mais escuro da noite, justo antes da alvorada. E essa alvorada é um novo mundo onde não haverá mais doenças, dor ou morte. E o que Jesus disse que aconteceria antes dele voltar? Você ouvirá falar em guerra e boatos de guerra. Mas não se perturbe, pois tais coisas hão de passar. Mas o fim ainda não chegou. Pois nação se erguerá contra nação, e reino contra reino. E haverá fome, pragas e terremotos em vários lugares. Jesus também falou do estado do mundo antes de sua volta. Mas como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo antes do dilúvio era violento e corrupto. Na verdade, era tão mau que Deus disse: agora chega. Este mundo precisa de um novo começo. O apóstolo Paulo dá-nos uma visão da moral e valores da sociedade nos últimos dias da história da Terra. Mas saibam que nos últimos dias, tempos difíceis virão. Quando os homens vão ser egoístas, gananciosos, fanfarrões, orgulhosos, blasfemos, sem respeito aos pais, ingratos, ímpios, desamorosos, impiedosos, caluniadores, descontrolados, brutais, inimigos do bem, traidores, atrevidos, snobs, amigos do prazer mais do que amigos do Senhor, mostrando religiosidade, mas negando sua força. Parece familiar? Evento especial à frente. E que dizer dos sinais do mundo religioso? Bem, há muitos. Jesus nos previne: cuide para que ninguém o engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um dos resultados desses falsos cristos é que o povo se tornará cético e, como resultado, qualquer conversa sobre a iminente volta de Cristo será vista como um absurdo. Jesus deixou bem claro que ninguém sabe o dia ou a hora da sua volta, mas nos deu sinais de modo que saberemos quando esse dia estiver perto. Um desses sinais lida especificamente com pessoas que ridicularizam os sinais e a promessa da sua volta. Repare que a Bíblia diz: saiba primeiro, os que zombam virão nos últimos dias, agindo de acordo com os seus desejos e dizendo: onde está a promessa da volta? Pois depois que os pais adormecem, todas as coisas continuam como sempre foram desde o começo da criação. Existe um sinal específico que está acontecendo agora. Jesus disse: e a boa nova do reino será pregada em todo o mundo
como um testemunho de todas as nações, e então o fim chegará. Vocês sabem que a comunicação e a tecnologia explodiram ao ponto que esta mensagem de esperança final pode chegar a todo canto do globo e todos podem ouvi-la. Esta não é uma mensagem secreta. Não é mensagem para um clube exclusivo. Este é um convite aberto para todos nós. Quão importante é para nós reconhecer os sinais da volta de Cristo. Bem, você já esteve perdido? Você já esteve perdido numa grande cidade sem saber onde estava? O que você faz é procurar um cartaz, um marco, para descobrir onde você está. E assim que vemos um sinal conhecido, sentimos um grande alívio e esperança. Isso é verdade caso estejamos numa grande cidade ou perdendo a fé numa jornada espiritual. É por isso que os sinais da volta de Cristo são notícias tão boas. Eles nos dizem onde estamos e o que virá a seguir. Alguns podem pensar que tais sinais não são novos. Houve guerras, fome e desastres naturais por centenas de anos. Mas deixem-me dizer o que é diferente hoje em dia. Eventos climáticos extremos e desastres naturais estão aumentando de frequência e intensidade, diz o chefe do painel sobre mudança climática das Nações Unidas. Eles acontecem cada vez mais e mais fortes do que nunca. E todos esses sinais na sociedade, finanças, desastres naturais, o meio ambiente, relacionamentos, estão acontecendo juntos agora. Jesus disse, quando virem todas essas coisas, minha volta estará perto. E podemos confiar em Jesus porque o que ele disse está acontecendo diante de nossos olhos. Você sabe que em todo lugar que eu olho, vejo que a esperança está chegando. A salvação que Jesus promete está a caminho. E que promessa! Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos e não haverá mais mortes, ou luto, ou grito, ou dor. Todas essas coisas irão embora para sempre. Esse é um futuro pelo qual ansiar.